Graças a Deus, só o Senhor é Deus para sempre. Toda honra para Jesus e toda glória também para Jesus. Que bom estarmos aqui reunidos, domingo de adoração, de gratidão, de louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Vamos abrir a Bíblia, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Hoje vai ser a última sessão do capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 36. Capítulo 24, versículo 36. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia! Que bênção, nossa irmã Fátima. Alegria, alegria. Diz assim, vamos lá. Versículo 36. Diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que foi lida. Dou-te toda a glória e todo louvor. Coloco-me com toda humildade diante de Ti, Senhor, pedindo que o Teu Santo Espírito possa iluminar a minha mente, para que eu fale a Sua palavra com sabedoria e no poder do Teu Espírito. Que todos que aqui estão possam compreender a mensagem e possam receber graça e força espiritual. Fala conosco, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é a terceira parte ou última sessão do capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 de Mateus é a parte escatológica, ou que fala das últimas coisas do Evangelho de Mateus. Nós vimos a primeira parte do Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 4, que falou da manifestação da promessa de Deus e do início da obra de Jesus. Do capítulo 5 até o capítulo 7, falou das doutrinas do reino de Deus, começando com o Sermão da Montanha, que foi até o final do capítulo 7. Do capítulo 8 até o capítulo 23, são as obras e a manifestação do Cristo, seus ensinamentos por parábolas. Glória a Deus.
No capítulo 24 e o capítulo 25 é o sermão, a mensagem escatológica, ou seja, a mensagem que Jesus fala dos fins dos tempos, das últimas coisas, os últimos acontecimentos. E do capítulo 26 até o capítulo 28 é a morte e ressurreição de Jesus, ou seja, a consumação de todas as coisas. Hoje nós encerraremos o capítulo 24, que é a terceira sessão, onde nós estamos falando sobre o alerta a respeito do fim dos tempos. Falamos na primeira parte do capítulo de Mateus, do capítulo 24, a segunda parte na semana passada, e hoje é a terceira parte, alerta sobre o fim dos tempos. Você acredita que o fim dos tempos está perto? Você acredita nisso? Tem gente que não acredita que haverá um fim, uma consumação de todas as coisas. Tem gente que não acredita que Jesus voltará. Tem muita gente que não acredita, que acha que a vida ela é apenas o que nós vemos, o que é aparente. Mas no capítulo 24, nós vimos aqui que Jesus, ele deixou sinais claros acerca da sua vinda e do fim dos tempos. Isso precisa ser um despertamento e um alerta para nós como igreja. Nós vimos que Jesus falou dos falsos profetas, falou de guerras, rumores de guerras, reinos contra reinos, pestes e tantas outras coisas, e a pregação do Evangelho. No versículo 14 do capítulo 24, Jesus disse: "Este Evangelho do reino será pregado em todas as nações, como testemunho a todos." Glória a Deus. E aí virá o fim. Depois, o Senhor alertou novamente sobre falsos profetas, falsos ensinadores, e despertou sobre os sinais, dando o exemplo da figueira. A figueira, quando as suas folhas estão verdes e tal, vocês sabem que o verão está próximo. Sabem interpretar os sinais. Quando você olha para o céu e vê que a nuvem está vindo, vai chover. Sabem interpretar os sinais do tempo, mas não sabem interpretar esta época, estas situações. Então ele nos deu alerta para que nós estejamos bem atentos e saibamos interpretar os sinais. E quando olhamos para o mundo, para a realidade do mundo, nós vemos claramente que os sinais estão em evidência. Guerras e conflitos, fome, peste, terremoto e tantas outras coisas que têm acontecido no mundo. Mas o que nós estamos vendo é que a ideologia e o sistema anti-Deus estão tomando conta da mentalidade humana em todo o mundo. E não só as pessoas, mas também atingindo governos que estão estabelecendo padrões e leis totalmente contra Deus. Então as coisas contra Deus, as coisas contra a palavra de Deus, contra a moral de Deus, estão cada vez mais tomando proporção. O resultado disso é a perseguição com relação à igreja. Então nós estamos vendo essa crescente. Desta forma, o Senhor, Ele nos dá mais alertas para que nós estejamos bem apercebidos e estejamos atentos acerca das circunstâncias da realidade. Desta forma, nós vamos ver aqui alguns pontos importantes
desse final do capítulo 24 de Mateus, onde ele alerta acerca do fim das coisas. Quando nós vemos o versículo 36, eu vou chamar de introdução dessa última parte, no versículo 36, o Senhor Jesus, ele mostra algo muito importante para nós, quando ele diz, quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Isso é muito interessante que Jesus nos apresenta, nos mostra, falando para os discípulos naquela época, e serve para nós também hoje. Quando será a sua vinda? Porque a pergunta dos discípulos, lá no versículo 1, foi o que eles disseram, onde Jesus disse, essas pedras todas vão ser destruídas, falando sobre o templo. E aí eles perguntaram, mas Senhor, quando será? Quais são os sinais? Quando é que o Senhor voltará? Então eles fizeram essa pergunta para Jesus. E aí aqui ele dá a resposta sobre o quando vai acontecer todas essas coisas. Assim, o Senhor diz que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, ninguém sabe quando vai ser. Isso aqui é um grande despertamento para nós, para não cairmos em ciladas, em falácias, em argumentos ou ideias que estabeleçam um dia específico que Jesus voltará. Tem um movimento, já vinha falando sobre isso, um movimento na África, que muitos estão indo para os montes, uma grande multidão, e olhando para o céu e dizendo, Jesus volta, Jesus venha, como se isso fosse trazer Jesus, ou fazer Jesus retornar. Então, muitas pessoas que ficam seduzidas por essas coisas, mas o fato é que Jesus deixou bem claro, a hora, o dia específico, ninguém sabe, ninguém, falando dos homens. E aí ele foi além, mostrando que os anjos, que têm uma capacidade a respeito da inteligência bem maior do que o ser humano, a questão do conhecimento, do entendimento, até da realidade espiritual, como o próprio anjo Gabriel, que deu a notícia a Maria, deu a notícia a Zacarias sobre o nascimento dos seus filhos, com relação a Maria, o nascimento de Jesus, com relação a Zacarias, o nascimento de João. Ele bem declarou para Zacarias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, eu estou diante de Deus, e conheço e compreendo aquilo que Deus está falando, mas aqui Jesus está dizendo que nem ele sabe quando será o retorno de Jesus, quando Jesus voltará. Nem os anjos sabem, nem mesmo o Filho sabe. E ele coloca-se nessa realidade de não ter a compreensão de quando acontecerá o fim de todas as coisas. Mas é claro, queridos irmãos, que aqui nesse aspecto, Jesus, ele está falando na sua condição de homem, de ser humano que foi criado, e como desta forma ele está em uma condição limitada, na mesma condição dos homens, na mesma forma humana, na mesma forma que os homens são humanos. No capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 6, o Senhor declarou, Paulo dizendo que Jesus, ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. E como servo foi obediente até a morte de cruz. Mas aqui ele mostra claramente a sua condição de homem. E como homem, Jesus, de fato, ele não sabia o tempo exato. Mais uma vez que ele morreu, ressuscitou, cumpriu todas as coisas, ele que é um com o Pai, e que é o Deus junto com o Pai, ele sabe de todas as coisas, aleluia. Mas o certo é, queridos irmãos,
que há muitos que já determinaram, que já estabeleceram momentos acerca de quando Jesus exatamente voltará. Mas isso tudo é contrário ao que está registrado, e eu alerto para que ninguém nos engane. Não sejamos levados por informações de pessoa, porque certas pessoas que dizem e apontam data específica é para atrair o rebanho, é para cooptar seguidores, para que se subordinem às suas doutrinas e ensinamentos. Quando, na verdade, o Senhor nos alerta para que nós estejamos bem atentos, bem alertas acerca dessas coisas. Assim, eu quero mencionar aqui para os irmãos, na história, alguns segmentos já estabeleceram períodos e datas acerca da volta de Jesus. Por exemplo, William Miller, um americano que em 22 de outubro de 1844, ele determinou que essa data seria a data que Jesus voltaria, que ele regressaria. Ele baseou-se em Daniel capítulo 8, versículo 14, as profecias de Daniel. De acordo a essas profecias, ele estabeleceu que Jesus voltará nesta data específica. Qual foi o resultado? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Foi chamado de o grande desapontamento. Então, muitos se dispersaram, todos se revoltaram, mas o resultado disso foi que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu através disso, e o nome Adventista é do advento de Cristo, da volta de Cristo. Então, foi estabelecido nisso. Jesus não voltou porque ele já havia dito que ele não regressaria desta forma. E nós vimos, irmãos, na semana passada, domingo passado, acerca de como Jesus voltaria, e que ninguém ficasse atordoado, alarmado, se alguém dissesse, o Cristo está ali, ou ele está lá fora, ou lá no deserto. Não saia, não vá, porque não é desta forma que ele retornará, mas como relâmpago que aparece no ocidente e vai até outra extremidade, assim será a vinda do Filho do Homem. Ok? Então, não caia nessa ilusão. Outro que estabeleceu algumas datas foi Charles Tazel Russell. Ele também estabeleceu algumas datas, como 1874, 1914, 1918 e 1925. Datas mais específicas que foram estabelecidas foram 1914 e 1925. Ele estabeleceu essas datas como datas fixas de que Jesus voltaria, de que tudo seria estabelecido. Mas qual foi o resultado disso? Não houve resultado, nada aconteceu, porque Jesus não voltaria desta forma, e ficou na frustração. Muitos foram frustrados e muitos se decepcionaram. Charles Tazel Russell é o fundador das Testemunhas de Jeová, que também estabeleceu datas que não se concretizaram, não funcionaram. Quando nada aconteceu visivelmente, a interpretação foi que o reino era um reino invisível. Na verdade, também que não há sentido isso nas Escrituras. Outro que estabeleceu data foi Klaus Epp Jr., um russo, em 1988. Também nada aconteceu. E assim foram muitas pessoas e estabelecendo datas. Também um que estabeleceu data foi o reverendo Mu, da Igreja da Unificação. Não sei se vocês já ouviram falar dessa igreja. Ele é um sul-coreano. Ele estabeleceu também a data de 1981 e 2000. Essas datas foram estabelecidas como Jesus voltaria, ele regressaria, ele voltaria com o reino, mas nada aconteceu,
nada sucedeu, nenhuma evidência sobre isso, e nada se cumpriu. Porque não é desta forma. Jesus deixou claro: quando será, Senhor? Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe. Ele deixou apenas os sinais para que nós entendamos os períodos e o momento certo. E de acordo com a explanação aqui, nós vamos ver como nós precisamos estar diante desses fatos, se nós não sabemos quando será ou que dia acontecerá. A verdade é que nós temos a convicção de que vai acontecer. E estamos mais perto do que aqueles lá de 2.000 anos atrás foram receber esta palavra, do que os nossos primeiros irmãos lá do primeiro século. Nós estamos mais perto do que eles, e as evidências estão cada vez mais gritantes para que nós mantenhamos a vida bem alertas. Desta forma, nós vamos ver aqui 4 pontos aqui importantes, tão fundamentais para a igreja despertar e estar alerta à nossa forma de viver, na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, de como devemos proceder, de como devemos andar, da nossa vida espiritual, da nossa vida de dedicação a Deus. É realmente um despertamento para nós, para a igreja e para todos que ouvem esta palavra, para que entendam que o Senhor voltará, e Ele deixou aqui normas e diretrizes para que nós sigamos e estejamos bem preparados na vinda do nosso Rei. Aleluia! Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo disse algo muito extraordinário: a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Essa é a nossa pátria, a nossa cidade e o local que Deus preparou para nós como igreja. Desta forma, nós vamos ver 4 pontos importantes, como eu havia dito. O primeiro que ele nos dá o alerta é do versículo 37 até o versículo 39 de Mateus capítulo 24. Ele fala acerca dos dias de Noé, os dias que antecederam o dilúvio, a época de Noé. Ele faz uma comparação que exatamente como aconteceu na época de Noé, será o acontecimento da vinda do Filho do Homem. Da mesma forma que aconteceu, o mesmo clima, o mesmo contexto, a mesma realidade, o mesmo comportamento das pessoas. Desta forma, olhando para essa realidade, nesta comparação, assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. Assim, quando nós olhamos aqui no versículo 37, diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha só que coisa interessante, irmãos. O que é que tem de mal a pessoa comer e beber? Beber água, vamos beber suco. Não refrigerante não, que não presta, mas beber água de coco. O que é que tem de mais? Comendo e bebendo. Se a gente não comer, vai morrer. Se não beber água, não se hidratar, vai morrer também. Casar. O que é que tem de mais casar? E tem os solteiros que querem casar. Aleluia. Amém? Os solteiros não querem casar, não. O que é que tem casar? E também é você buscar o casamento. Então, olhando assim, a gente pode pensar, mas o que é que isso tem a ver com o final dos tempos? O que é que isso tem a ver com Jesus está apresentando, que será na comparação da sua vinda, e esses acontecimentos vão mostrar que Ele está às portas, e qual é o contexto e a realidade da sua vinda.
É claro, irmãos, essa realidade de comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, nós olhamos para aquilo que de fato estava acontecendo naquela época. Quando a gente lê Gênesis capítulo 6, versículo 5, versículo 12, versículo 5, versículo 11, versículo 12, nós vemos que realidade é essa das pessoas comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. No versículo 5 está escrito que Deus viu que o pensamento e a intenção do coração do homem era somente inclinada para o mal, para as coisas ruins. No versículo 11 e versículo 12, o Senhor olhou a realidade da humanidade e viu que o ser humano ele tinha um comportamento totalmente perverso, maligno e corrompido. E desta forma, ele disse a Noé que ele exterminaria o homem da face da terra. Portanto, essa realidade de comer, beber, casar e dar-se em casamento é a realidade que o ser humano vive para si mesmo, e esquece completamente do Deus eterno e do Deus criador. E vivendo para si mesmo, ele se entrega a seus desejos, às suas paixões, às suas práticas contrárias aos desejos mais sombrios do ser humano. A vida que eles viviam naquela época de Noé era uma vida completamente dedicada a entregar-se a todo tipo de desejo e vontade que o seu corpo assim pedisse. Por isso, eles faziam tudo que era contrário a Deus e a sua palavra. Desta forma, era um contexto de abominação, de destruição moral, de destruição dos afetos, de destruição dos relacionamentos, de aversão ao padrão de Deus. Era totalmente contrário. Essa era a realidade do contexto anteriores ao dilúvio. E aí Jesus diz que esse será o mesmo contexto da época em que haverá a destruição e a vinda do Senhor. Então, quando olhamos para a realidade, como eu estava falando no início, nós estamos vendo o contexto na humanidade que os princípios morais, os princípios éticos e verdadeiros estão se perdendo, estão acabando, e as ideologias que são contrárias a Deus estão cada vez mais crescendo e tomando lugar na sociedade e atingindo governos e líderes mundiais. É o que nós estamos vendo. A promiscuidade está se tornando normal e o que é ético e correto está se tornando anormal. Meu Deus, essa é a realidade que nós estamos vendo. A perversão e o engano que tem tomado conta e tem invadido a mente e o coração das pessoas. Mas aqui é o alerta do Senhor. Esse é o contexto, esta é a realidade, esta é a situação, essa é a condição do ser humano. Porém, é declarado em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que no meio de toda essa barbárie, de todo esse contexto, Noé era o pregador da justiça. Noé era um pregador da palavra. Enquanto todos estavam perdidos, estavam entregues a essa balbúrdia, essas coisas contrárias, tinha uma luz lá que radiava e anunciava a justiça de Deus sobre a humanidade. Meus irmãos, não é à toa que Jesus, ele nos chama como igreja, como sal da terra e luz do mundo, aleluia, justamente para ser e mostrar e anunciar o evangelho de vida e de salvação. Noé pregava a justiça, anunciava que existe um Deus nos céus, único e verdadeiro, e que esse Deus que está nos céus decidiu destruir todas as coisas, e ele mandou construir uma arca, e somente através da arca haveria salvação. Mas as pessoas estavam voltadas para si mesmas, não queriam ouvir Noé, não queriam saber, vivendo na sua própria condição e realidade. Desta forma, não atentaram para a voz, não atentaram para a palavra. E aí, nós vemos qual foi o resultado disso. O que aconteceu? O que sucedeu?
por não darem ouvidos e não estarem atentos ao anúncio da mensagem. No versículo 39 diz: e eles nada perceberam até quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não viram que o dilúvio vinha? Noé dizia, pregava a justiça, até que Deus disse: Noé, entre na arca, e sua família. Eles entraram na arca, fechou-se a arca, e eles nada perceberam. Isso aqui é muito... Eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, e quando eu vi essa palavra, e nada perceberam, eu fiquei assustado, irmãos. Eu, sinceramente, fiquei assustado. Nada perceberam, até que foram surpreendidos à destruição. Antes de vir aqui para a igreja, eu estava vendo um vídeo, que eu acredito que os irmãos já tenham visto, da onça. Vocês já viram a onça? A onça caçando? Vocês já viram? E aí eu vi um vídeo da onça e o jacaré na água. Não sei se vocês já viram. E ela veio na mansidão, ó, sem fazer zoada nenhuma. E o jacaré lá na água. E de repente ela pulou em cima do jacaré. Ele foi surpreendido. Ele não estava percebendo. Ele foi tomado de assalto. Ela pulou no pescoço, abaixou e se afundou na água lá. Rapaz, será que a onça morreu? Daqui a pouco sobe a onça com o bicho preso, ela presa no pescoço do jacaré, e lá e saiu da água com o jacaré. Meu Deus, essa é a realidade. Não perceberam, nada perceberam. Ela não percebeu nada, ela só viu que a destruição veio sobre ela. Isso me deixou bem despertado, porque viver uma vida sem perceber a realidade é viver como as pessoas na época de Noé. Se não percebe a realidade, não percebe a situação, não vai gerar o temor, não vai ter o despertamento, não vai entender a importância da igreja, não vai entender a importância da oração, não vai entender a importância da palavra de Deus, não vai entender a importância do que é fazer missões, não vai entender a importância do que é entregar vida por amor ao Senhor, não vai entender a importância do que é renunciar, do que é entregar-se a Deus, se arrepender, não vai entender a importância, vai viver como uma pessoa no dia de Noé, comendo, bebendo, casando-se nesse casamento, não está percebendo nada, até que surpreendeu a todos. Assim é a realidade, onde todos serão surpreendidos. Há muitas pessoas que nada, Jesus voltará, e nada, não vai acontecer nada, e já tem tantos anos, não aconteceu nada, e vai acontecer alguma coisa, mas é essa realidade que Noé viveu. É esse tempo. Jesus está dizendo: assim será, como nos dias que antecederam o dilúvio, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Por isso é um despertamento para nós. Segunda coisa importante é ação repentina. O versículo 40 e o versículo 41, ele declara claramente que 2 homens estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão na moinha, uma será levada e a outra será deixada. A ação que acontecerá repentinamente, não vai dar tempo de pensar em nada, de fazer nada. É uma ação repentina. E aqui eu quero trazer 2 perspectivas sobre esse ponto aqui específico. Nós vemos aqui que o texto diz que um homem será tomado, uma mulher será tomada. Aqui eu tenho 2 perspectivas. A primeira é que nós sabemos claramente que o Senhor Jesus, quando retornar, ele vai levar os santos, ele vai arrebatar a igreja, ele vai realmente tirar da imundícia, da podridão, aqueles que o servem, que confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Vai ser levado para a eternidade, para o céu, e aqueles sem Cristo ficarão e perecerão. Agora, a segunda hipótese, a segunda interpretação é o contrário, ou seja, quando a gente olha o texto que está imediatamente antes desse, é a realidade de Noé.
E na realidade de Noé, quando Deus fechou a arca, diz que o dilúvio veio, pegou todos despercebidos e levou a todos para a destruição. Então, esse segundo aspecto é que estarão dois lá. Um será levado para a destruição e outro será deixado. Uma será levada para a destruição e a outra será deixada. É uma ação repentina que virá e que não dará tempo de sair, de fazer qualquer outra coisa. Mas sim, é preciso estar bem alerta e bem atento. Terceiro fator importante sobre essa mensagem, no versículo 42 até o versículo 44, é acerca da vigilância, ser vigilante, estar atento, estar alerta com relação a todas as coisas, por não saber qual é a hora e qual é o momento. E aqui ele vai usar o exemplo do ladrão. Então isso é muito importante para nós, acerca da vigilância. Aquele que é vigilante, que está no posto de vigilância, ele está preparado e tem que estar preparado para qualquer hora e qualquer momento, qualquer instante, qualquer circunstância. Não pode estar vacilando, não pode estar vacilando. Tem que estar pronto, porque se vier alguma coisa repentina, ele sabe proteger, ele sabe intervir na situação, ele sabe atuar. Mas se estiver desapercebido, infelizmente, vem a destruição, ele vai sobrar e todos que estão sob a sua guarda também sobrarão. Desta forma, versículo 42 a 44, o Senhor diz no verso 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiem, porque vocês não sabem o que dia virá o seu Senhor. Nós não sabemos, irmãos. Não sabemos a hora, o dia, qual é o momento. Pode ser qualquer instante, pode ser qualquer momento. Mas não sabemos. Porque não sabemos, temos que vigiar. Temos que estar alerta, temos que estar atento. E lá um pouquinho mais na frente, veremos qual tem que ser a nossa postura na ação da vigilância. Qual será a nossa postura? Assim, a vigilância é muito importante. Aí Jesus apresenta aqui o exemplo do ladrão, quando ele diz, no versículo 43, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Olha só, se ele soubesse a hora que era que o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Por exemplo, o ladrão manda lá uma mensagem no WhatsApp, diz assim, olha, eu vou roubar a sua casa 2 horas da madrugada. É esse horário que eu vou chegar, viu? Então pronto, aí o cara já sabe que o ladrão vem nessa hora, então ele vai preparar tudo, vai botar o pitbull, vai botar a metralhadora, vai botar o fuzil, vai botar as sentinelas, vai colocar tudo que ele tem direito, vai chamar a polícia, vai deixar todo mundo alerta. Olha, o cara disse que vai chegar 2 da madrugada. Esse é o horário que ele marcou, vamos deixar tudo pronto para encontrar ele aqui 2 da madrugada. Então não é assim que funciona. Não é assim que acontece. O ladrão não dá anúncio, não diz a hora que vem, a hora que vai chegar, ou que tempo que vai ser. Se alguém, olha só, olha que coisa interessante que Jesus nos diz. Se alguém soubesse a hora que o ladrão viria, ele se prepararia, estaria completamente armado e pronto para que o ladrão não conseguisse ter êxito em arrombar a sua casa. Ele estaria pronto. Mas aí é claro que Jesus está mostrando isso, para dizer, se a gente não sabe, o ladrão não disse que hora é, então temos que estar pronto a qualquer momento, a qualquer hora. Ninguém deixa a casa lá aberta, à vontade, lá dorme. Só em alguns lugares aí, por exemplo, lá na Coreia, você tem um pouco dessa liberdade, né? Mas também não pode abusar. Ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Mas a realidade é que, se soubesse, guardaria. Mas como não sabe, tem que estar em todo o tempo alerta e vigilante, porque não sabe que hora o ladrão vem para roubar.
Assim Jesus está mostrando que por não sabermos que hora exata, qual a hora específica ele vem, então nós precisamos estar alerta, vigilantes, em todo momento, em toda hora, em todo instante. Meu Deus, e é muito interessante, porque ele está falando de uma ação pessoal daqueles que estão ouvindo, aquela resposta à pergunta dos discípulos. E ele está falando para os discípulos, para que eles entendessem que a qualquer momento, a qualquer instante, a vigilância ela tem que ser uma ação pronta deles em todo momento, em todo aspecto, em toda situação. E por que isso? Porque a realidade do sistema, a realidade do mundo é surpreender aqueles que servem a Deus, para que eles se percam e sejam destruídos, pois Satanás está em todo o tempo, em todo instante, agindo para trazer a destruição, para trazer a violência, para trazer o esfriamento espiritual e para trazer a incredulidade, para que não creia em Deus e na sua palavra, para que seja destruído junto com Satanás. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o autor Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a ação de Satanás. Por isso Jesus está dizendo: vigilantes, alerta, esteja esperto, fique atento. É claro que aqui a questão do ladrão, da vigilância na casa, é uma metáfora, é uma comparação para dizer do nosso comportamento, da nossa atitude, da nossa vida de fé, de como vivemos para Deus, como está a nossa vida na terra, como nós temos nos portado, como nós temos agido com relação a Deus, com relação às pessoas, como nós temos aceitado o Evangelho, aceitado o sacrifício de Jesus, aceitado a fé única em Deus. É o nosso comportamento, a vigilância, é a nossa vida, é como andamos, como está a nossa vida de fé, a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar atentos, firmes em Jesus, seguros em Deus, com a fé ativa, com a fé viva, crendo de todo o coração e com a vida totalmente entregue a Deus, servindo a Deus, afastando-se do mal, arrependendo-se, perdoando, não deixando o coração de pedra. Nós temos que ter a mudança, a transformação na vida do Filho de Deus, da Filha de Deus e daqueles que ainda não aceitaram Jesus. É o despertamento para que abram os olhos e entendam que o Salvador está voltando e que a ação é repentina. E é preciso ter a fé absoluta no Senhor da glória, para que esteja com Ele para sempre, na eternidade. Aleluia! Vigilância. Aí o Senhor vai dizer para os discípulos, no versículo 44, assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E de repente é como uma onça que vai pegar o jacaré. É como uma onça, o jacaré não está nem esperando que está chegando. Ela vem, de mansinho. Bem, quando ele pensar que não, as presas da onça já estão no pescoço dele. E aí já foi. Já não tem escapatória. Aí vai virar almoço. Essa é a realidade. É o alerta que Jesus está nos dando. Estejamos atentos, sejamos alertas. Ok? E por fim, meus irmãos, a última parte é a realidade do comportamento do servo. Do versículo 45 até o verso 51. Comportamento do servo. Aqui nessa parte, que é a última parte, ele vai dar a realidade de duas situações, de dois comportamentos de dois servos. Os dois são servos. E essa é a realidade para os dois. Cada um está apresentando um comportamento diferente. E essa é a forma que nós temos que olhar
e aplicar a nossa vida naquela realidade que é correta, que é verdadeira e que é autêntica, porque é a realidade para os servos. Meu Deus, é o despertamento da igreja. No próxima semana que nós vamos iniciar o capítulo 25, que está no contexto da escatologia, do final de todas as coisas, nós vamos ver mais ainda esta realidade do comportamento que temos que ter a respeito da volta do Senhor, do seu regresso. Aqui ele está mostrando, iniciando daquilo que vai acontecer no capítulo 25, da realidade da nossa postura como servos de Deus, como aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então o Senhor vai mostrar e dizer para eles: olhe, tudo isso vai acontecer, vai ser repentino, vai ser num piscar de olhos, vai ser rápido, não vai ter como alguém esperar nada disso. Então, como é que vocês têm que viver? Como é que vocês precisam se comportar? Como nós devemos viver? Como nós devemos andar? Aí ele vai dar o exemplo de dois servos, ok? O primeiro, Jesus diz, no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega da sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Aleluia. Primeiro ele fala do servo fiel. O servo fiel que o Senhor encarrega com algumas responsabilidades, com algumas tarefas. Ele dá responsabilidades ao servo e ordena que o servo tenha um comportamento com relação à ausência do seu Senhor. Qual era o encarregamento? O que é que o Senhor estabeleceu? Para que ele alimentasse os seus conservos, desse o alimento na época certa, na estação certa, no período certo. E esse trabalho que o servo tem que ter na ausência do seu Senhor, percebendo que o seu Senhor não está presente, ele precisa estar trabalhando, precisa estar honrando o seu Senhor. É claro que aqui ele está mostrando uma comparação para que a gente entenda como nós devemos nos portar. Nós precisamos entender, primeiro, esse servo que ele está trabalhando, agindo corretamente, correspondendo ao que o Senhor estabeleceu, é um servo que ele crê de todo o coração que o seu Senhor voltará, que o seu Senhor regressará. É o primeiro ponto. Segundo ponto, esse servo, ele reconhece a grandeza e o poder do seu Senhor. Ele reconhece o poderio do Senhor. Ele reconhece a grandeza. Ele reconhece a capacidade do Senhor. Ele reconhece a soberania. Ele reconhece que o seu Senhor, ele está acima de todas as coisas, tem todo o poder. É o Senhor que é justo, que é fiel e que é verdadeiro e que honra a sua palavra. É o reconhecimento que ele tem do Senhor e por isso ele tem temor do Senhor. E enquanto o seu Senhor não chega, ele continua trabalhando com fidelidade, com dedicação, com entrega, com inteireza. Assim é a realidade de um servo fiel hoje, irmãos. Aleluia! É um servo que sabe que o seu Senhor voltará, sabe que ele regressará. E a sua atitude, enquanto ele não chega, é uma atitude de continuar trabalhando, continuar firme, continuar avançando, não perdendo a fé. A fé fica inabalável, fica firme, porque ele reconhece quem é o Senhor, ele sabe a grandeza, ele sabe o poder, ele sabe a soberania, ele reconhece que o Senhor, ele é todo poderoso. É esse servo que mantém a vida, porque sabe quem é esse Senhor, que ele voltará, como ele disse.
ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias. Ele disse em Lucas, capítulo 1, versículo 37, o anjo Gabriel disse para Maria que ela fez objeção à palavra dele sobre a gravidez. Ela disse: sou virgem, como é que pode? Aí ele disse no versículo 37, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus é fiel. Então essa é a postura daquele que é fiel, ou seja, ele crê no seu Senhor, ele mantém a sua fé viva e ele não se deixa influenciar e se contaminar pelas coisas externas, para que mude o comportamento dele. Ele se mantém firme, ele se mantém fiel. Desta forma, essa é a bênção. Assim, o Senhor, quando voltar, dará a ele grande recompensa. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, Pedro lhe declara que essa recompensa, ela está reservada nos céus. Essa recompensa eterna é uma herança gloriosa e preparada por Deus nos céus para os santos, para seus filhos. Aleluia! Essa é a realidade do servo. E tem um outro comportamento, que é o servo mau. Tem um servo fiel e tem um servo mau. E aqui ele vai mostrar a realidade deste servo mau. No versículo de número 48, diz assim: mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente, ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, aleluia, meu Deus, que coisa terrível. Essa é a realidade, irmãos. Aquele servo mau é o servo que ele age contrário. Meu senhor está demorando muito. Presta atenção nisso aqui, já estou concluindo, já estou finalizando. Olha só, meu senhor está demorando muito, não vem, está demorando muito. Então ele começa a espancar os seus conservos e a beber com os bêbados, os beberrões. Aqui nós temos duas coisas importantes aqui nessa passagem. Duas coisas. O que é que Jesus disse quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento da lei? O que é que Jesus disse? O primeiro mandamento e maior de todos é: honre a Deus, ame a Deus, todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento de todos. E o segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. E você olhar o que Jesus veio fazer, transformando a nossa vida, são esses dois aspectos. Primeiro, é nós amarmos a Deus, é termos uma vida em Deus, é sermos livres para servir e para adorar a Deus. Antes nós não conhecíamos a Deus, servíamos a outras coisas. Alguns que nem acreditavam em nada, era vida perturbada espiritualmente, sem uma direção. Mas ele veio, Jesus abriu o entendimento para que saibamos que há um Deus único e verdadeiro. Ele é único. E aí podemos entender isso claramente para com Deus e dizer: a ti, Senhor, somente a ti a glória e mais a ninguém. Aleluia. E de igual forma, a transformação que vem pelo Evangelho nos faz nos relacionarmos uns com os outros, como igreja, como servos de Deus e como família de Deus, e também darmos um bom testemunho para com os de fora. Então é relacionamento com as pessoas, com as de dentro e com as de fora. A mudança do comportamento, amando a Deus, adorando a Deus,
servindo a Deus e tendo uma boa postura com relação às pessoas. Aqui, o que é que o Senhor diz? Este mau servo, ele nem crê em Deus, nem tem temor a Deus e nem respeita as pessoas. Ele é uma pessoa totalmente perdida e pervertida, sem qualquer princípio moral. Por isso, ele começou a espancar os seus conservos. Porque aqui, já estou concluindo, mas olha só isso aqui. Ele é um servo que recebeu autoridade, porque o Senhor deu a ele a responsabilidade de cuidar dos seus conservos, de trabalhar, de dar a orientação aos seus conservos. Ele recebeu essa responsabilidade, mas aí ele fez de forma contrária. É o que acontece, irmãos, infelizmente, com muitas pessoas que têm a liberdade, como Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. É a realidade daqueles que estão livres da carga do pecado, estão livres da carga de Satanás, estão livres da opressão, porque o Evangelho veio e libertou das cadeias, mas entende que esta liberdade não é para servir de fato a Deus, mas usa isso para coisas contrárias, perversas e malignas, coisas completamente fora do padrão de Deus. Essa é a realidade que Jesus está dizendo, porque ele está falando sobre aqueles que são servos. Aqueles que não são servos já estão perdidos, mas aqueles que são servos, cuidado, o alerta. Por isso nós somos despertados por esta palavra, para o cuidado com a nossa vida, sabendo que o nosso Senhor breve voltará. E aí ele diz, o Senhor daquele servo que está incrédulo, pensando que o seu Senhor não voltará, porque aqui diz, sabendo que o seu Senhor não voltou, ele pensa, meu Senhor está demorando, então vou fazer o que meu coração quer fazer. Observe, irmãos, que quando Moisés subiu o Monte Sinai e ficou lá 40 dias e 40 noites, o povo estava lá embaixo e o povo começou a dizer, o que é que aconteceu com Moisés? Moisés não voltará. Moisés, sei lá o que aconteceu com ele. Nós precisamos levantar deuses que nos direcione. Então começaram a se perturbar e se perverter e afastar-se de Deus, levantando o ídolo, o bezerro de ouro. Essa é a realidade. Por isso, precisamos estar firmes, com a fé convicta. O Senhor voltará e nós aguardamos a sua vinda. Meus irmãos, concluindo, o que ele diz no final é que quando o Senhor retornar, este mau servo, ele será punido severamente. Há quem diga, há muitos que dizem, Deus é amor, Deus não vai mandar alguém para o inferno, Deus ama tantas pessoas que não vai mandar ninguém para o inferno, não vai punir ninguém com a destruição. Essa é uma romantização terrível. Deus não é como ser humano, Deus não é como homem. Deus disse para Adão, Adão, no dia em que você comer, certamente morrerá. Certamente morrerá. Adão comeu e provou da justiça de Deus. De igual forma, ele deixa o alerta para os perversos e pecadores. Quando ele retornar, a punição dele será com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. É a destruição eterna, a condenação, a morte eterna, é a destruição. Por isso, meus irmãos, Deus nos chamou, como igreja, Deus nos chamou para vivermos alertas e despertados, Deus nos chamou para desfrutarmos da sua graça e sermos como Noé, pregadores da justiça, anunciando que um dia o rei voltará, despertando a todos para que abracem esta oportunidade exclusiva de conhecer a Jesus como único Salvador, e que nós vivamos essa realidade do alerta, da vigilância real e verdadeira, porque breve nosso Senhor voltará. Amém?
Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Curve a sua cabeça. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça. Querido Deus, grandioso Pai, ó Deus soberano e eterno. Meu Deus eterno e soberano, Criador dos céus e da terra. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, que é um despertamento para nós. Ouvimos o alerta do Senhor acerca do fim de todas as coisas, do fim dos tempos, do que acontecerá no fim, ó Deus. Por isso, ó Pai, que nós sejamos uma igreja firme e despertada, Senhor, para não sermos pegos de surpresa, para não sermos surpreendidos com a destruição repentina. Que sejamos uma igreja que cumpre a palavra, como o Senhor disse, luz da terra, sal da terra, aquela igreja que resplandece. Pai, em nome de Jesus, fortalece os irmãos, fortalece o teu povo, restaura em nome de Jesus, enche com o teu Espírito, ó Deus, enche com o poder do Espírito Santo, quebranta os corações, quebra todas as cadeias, aqueles que estão ainda aprisionados, que ainda estão, Senhor, Pai, sofrendo e padecendo, ó Deus, aqueles que ainda estão em dificuldades, Pai, que esta noite seja a noite do despertar, seja a noite da transformação, a noite da mudança pelo poder da Tua palavra. E que o Senhor nos levante como uma igreja pujante, uma igreja fortalecida em Ti, uma igreja que proclama o Evangelho, que anuncia as boas novas do Cordeiro, a igreja que leva a resposta, que cura as nações, aleluia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o teu povo, que venha restauração nesta noite, despertamento, a vigilância. Pai, em nome de Jesus, Pai, declaro sobre todos a tua bênção para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir as crianças. Amém. Criança, hoje a gente está aprendendo sobre algo muito errado que Davi fez, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é mesmo? Não é tudo. Só que Davi, ele pecou. E o nosso pecado, ele tem consequência, não é isso? O que foi que Davi fez por aqui? Andrei, tá ligado? Deixa eu ligar aqui e Não, posso falar, aperte o botão. Tá ligado. O que foi que Davi fez? Você estava passando um ano errado do palácio, o que foi que ele viu? Ele viu uma mulher derrachando. Sim, e aí o Davi, a mulher era muito feia, não era criança? Não, ela era feia, a mulher era muito bonita, que havia até joia que Davi fez no. O que foi que Davi fez? Davi perguntou se aquela mulher era casada ou não. Aí ele descobriu que a mulher era casada com Urias e mandou o Urias na guerra e o Urias na frente para ele morrer. E aí o que aconteceu? Aí ele morreu e Davi pegou a mulher de Urias. Pois é, coisa feia, né, gente? Davi
pegou a mulher. E Davi, por que Davi, mesmo cometendo esse pecado, ele continuava sendo chamado, Deus falou que Davi era um segundo seu coração. Porque Davi pecava, Davi pecava sempre o mesmo pecado, ele pecava, se arrependia, ele pecava de outra forma, não é criança. Então nós crianças entendemos que nós somos pecadores, e a gente vai cometer pecado. Agora a gente não pode brincar com Deus. Eu pequei hoje, Deus me perdoou, vou cometer o mesmo pecado amanhã. Não, o pecado tem que ser um tropeço, não pode ser um pecado programado. O pecado me perdão a Deus, vai me perdoar, e aí eu vou pecar de novo, eu vou pedir perdão. Não pode ser assim. Porque o que aconteceu depois que Arana, a que eu falei, Arana, um profeta mandado Davi contou uma história para Davi. Você lembra a história que ele contou para Davi? Da ovelhinha? Qual foi que ele falou para Davi? Tinha ovelhinhas. Tinha muitas ovelhinhas. E o outro só tinha uma. Aí ele pegou a ovelhinha do moço. E só tinha uma. Ele matou e comeu. Aí Davi falou, quem foi esse? Eu vou matar quem fez isso. Ele tinha tantas ovelhas, matou porque só tinha uma. E aí o que aconteceu? O profeta falou para ele, ou o que o profeta falou para ele? O profeta falou que era ele. Esse homem era ele. Ele fez isso. Uria. Porque só tinha. Davi tinha tantas concubinas, né? Tudo que era outro rei, né? Quem foi o rei que Davi substituiu? Saul. Ficou tudo para ele. O outro só tinha uma esposa. Então Deus agiu com justiça. E Deus falou que através do profeta, que lembra? O que ia acontecer com a casa de Davi? Quem lembra? Ele falou, ele falou, a partir de agora, não se apartará da sua casa o quê? As espadas e o espírito da morte. É a espada. O espírito da morte então, a espada, e aí depois vai acontecer muitas coisas, entendeu? Eu cheguei até a parte de Tamar. Tamar, o que aconteceu com Tamar, criança? O que aconteceu com Tamar? Tamar era o que de Davi, era filha de Davi. O irmão dela fez o quê? A Lana quer falar. Ele começou a gostar dela. Ele deixou o irmão dele, ele fez o mal para ela. Aí o outro irmão dela, que era irmão por parte de pai e mãe, fez aquele maligão. O que foi? Matou. Então, foi uma sequência de morte na casa de Davi por causa do pecado. Então, vamos falar o versículo, você acreditou no versículo? O versículo Arthur. 1, 2, 3, todo mundo junto. Porque o salário do pecado, mas o dom de Deus é a vida eterna. O nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez, agora você é legal. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde é que está escrito? Romanos. Amém. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Senta aí, criançada. Meus irmãos, finalizando aqui o culto coletivo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, Deus te guarde, te proteja, te livre do mal, no nome de Jesus. Vamos, senta aí, Luluzinha. Vamos dar os avisos para a gente finalizar, orar, agradecer a Deus, tá bom? Meus irmãos, amanhã, segunda-feira, oração, culto de oração, de 7 às 8, tá bom? Estaremos juntos aqui orando ao Senhor. Minha equipe, amém? Amém, Laila? Glória a Deus. E aberta a toda a igreja também, tá? Quarta-feira, culto da palavra, estamos estudando a vida de Sansão.
Leia Juízes capítulo 14, a vida de Sansão. Leia o 13 e o 14 também, tá bom? Sexta-feira, culto na direção dos varões. Estaremos juntos aqui, com toda a igreja também. Sábado temos o culto da próxima geração. E no domingo também estaremos juntos adorando ao Senhor 18 horas, em nome de Jesus. Sim, domingo de manhã, no próximo domingo, temos o culto das crianças, 9 horas da manhã, né? Vai ser um tempo precioso, em nome de Jesus, tá bom? E domingo à noite estaremos juntos aqui. No dia 1º de novembro, os varões, nosso encontro dos homens, tudo certo, vai ser no mesmo lugar do encontro passado, tá? Convide aí os varões, Deus tem uma palavra tremenda aos nossos corações, ok? Dia 1º de novembro, não esqueça disso, tá bom? E temos a conferência de dezembro, né? A conferência missionária, dia 5, 6 e 7, conferência missionária. Irmãos, nós temos a nossa missionária Tânia Ribeiro, que está lá em São Tomé e Príncipe. E sempre eu estou dando a ela o acompanhamento espiritual. O que acontece é que ela tem um trabalho na Casa Amarela. É uma casa com crianças carentes. Ela faz estudo e também ela ensina a secular, né, o ensino secular e também o ensino bíblico. Só que a situação é precária. E aí estamos levantando um movimento para poder fazer a cerca do local e depois ajeitar a Casa Amarela. Então nós vamos entrar nessa campanha, nessa batalha, para levantar os recursos. Estou esperando ela mandar as fotos para a gente preparar tudo direitinho e fazer a arrecadação. Tá? Então conto com os irmãos, sejamos juntos. É um trabalho lá difícil, mas Deus está no controle. Ela me fala cada coisa lá que eu digo, meu Deus, é um desafio aí, viu? É desafio. A gente aqui está no céu e não sabe. Nós estamos no céu aqui e não sabemos. Mas vamos seguir encorajando ela e dizer para ela que estamos juntos e caminhando juntos, porque é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus abençoe. Está ali Et, né? E Vitor. Não é Vitor? Everton, rapaz. Na minha mente está Vitor. É o pai. Everton, Deus abençoe. Everton, Et. Tá? Em nome de Jesus. Também está ali Márcia. É a segunda vez que ela vem aqui na igreja. Amiga do nosso irmão Deiró. Deus abençoe, viu, Márcia? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus em nome de Jesus, tá bom? Querido Deus, te louvamos, Pai, te exaltamos e te adoramos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, quero apresentar a Ti a nossa irmã Dudinha, filha do irmão Bel, que passou mal, ficou doente, Senhor, e teve que ir embora. Que o Senhor possa guardar a vida dela, que todo mal, enfermidade, caia por terra, ou toda a seta do maligno seja destruída, que o Teu poder venha sobre ela, trazendo toda a restauração para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, também te pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, livra-nos do mal, de acidente, assalto, violência e bala perdida, nos guarda debaixo das Tuas potentes mãos. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas na cruz do Calvário, que o poder e o enchimento do Espírito Santo, que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, será com todos vocês, toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, saúde seu irmão, fale com ela, fale com ele, fale com ela, em nome de Jesus. Fale com Everton, tá aí Everton, fale com ele, fale com Et. Fale com Márcia, fale com Luciana, Dona Celeste, fale com Laila, fale com o nosso irmão Kevin, fale com a irmã Edneuza, fale com o irmão Paulo Deiró, fale com o Guilherme, olha o Guilherme aí, ó. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.